Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Muito bom estar com você. Você seja bem-vindo, você membro de nossa igreja, você meu irmão, minha irmã, quem sabe meu amigo me ouvindo agora, nos ouvindo agora, acompanhando este culto que prestamos ao Senhor neste dia 25 de janeiro de 2024. Que a graça e a paz seja com você. Que a paz do Todo-Poderoso invada o teu coração e te faça sentir-se bem. Nesse dia em que nós comemoramos o aniversário da cidade de São Paulo, nos alegramos também porque esta é a cidade que nos acolhe. Por isso, devemos orar por ela, por isso devemos zelar por ela, cuidar dela. E orar por ela, como dissemos, porque na paz da cidade nós podemos perceber e experimentar a nossa própria paz. Portanto, sejam bem-vindos, meus amados irmãos, este tempo em que nós nos encontramos, mesmo que de maneira remota, virtual, através do YouTube, mas adorando ao nosso Deus. Que o nosso sentimento seja exatamente este, de adoração, não importa como. O ideal seria evidente, como temos dito, que pudéssemos estar juntos, juntinhos, olhando uns aos outros, para uns para com os outros, e experimentando essa comunhão, não virtual, mas presencial. Mas por enquanto, vamos fazer assim, não tirando o valor desse tempo de adoração. Adoramos ao nosso Deus. Portanto, seja muito bem-vindo e que esse dia seja um dia muito em paz, muito de paz e muito tranquilo. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 46, que é um apelo à nossa tranquilidade, à nossa paz, porque o salmista ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, e ele continua assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Nós podemos ver aqui uma figura dos grandes tumultos da vida, das situações de conflito, dos sofrimentos, das preocupações, das faltas de percepção e segurança acerca do futuro. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Mesmo assim, o nosso Deus é o nosso refúgio. Mesmo assim, não. Até porque o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é nosso socorro bem presente. Então, todas essas circunstâncias, todas essas coisas que nos acontecem, devem ser colocadas debaixo de algo que deve nos dar muita paz, que é o conforto, o refúgio e a fortaleza que só Deus pode nos dar. Tanto é que o versículo continua assim, o texto continua assim no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que percebemos é a soberania de Deus, é o comando poderoso do Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós podemos pegar o versículo 10 e tornar esse versículo 10 a tônica da nossa vida. Aquietem-se, sosseguem, aquietemo-nos,
sosseguemos, que é o versículo número 10 que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não sei, meu irmão, minha irmã, a situação de conflito que você está vivendo, as situações de sofrimento que você está vivendo. Não sei como o tanto de desespero que você está, o tanto de desânimo que você está. Mas aquiete-se, aquiete o seu coração. Muito desses desassossegos vêm de maneira tão sorrateira que nós nem percebemos o porquê. Nos vemos muitas vezes inquietos. Nos vemos, às vezes, desassossegados. Não é mesmo? Eu me sinto assim. Posso dizer com propriedade. No dia de hoje mesmo, dia onde tenho lutado com as inquietudes do meu coração. A nossa estrutura é frágil demais. Somos pecadores. Muito acontece no mundo espiritual que nós não percebemos, que é a nossa luta, que não é contra a carne e o sangue, sim contra as potestades. É o mundo imaterial, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, que às vezes de maneira gratuita nos machucam. As pessoas, às vezes, sem perceber, nos machucam. Alguma palavra que falam muitas vezes e sem intenção de magoar, acabam magoando. Mas a palavra de Deus é forte em nos dizer: aquiete-se. Liberte-se disso libertemo-nos daquilo que nos aflige, de nós mesmos, muitas vezes. Aquiete-se, ou aquietemo-nos, e saibamos que o nosso Deus está presente. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Não é uma palavra pastoral dizendo aquietemo-nos e saibamos que o Senhor é Deus. Não, é o próprio Deus dizendo: aquietem-se. Saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Momento oportuno para nós estarmos orando agora. Gratos por mais um ano, gratos por mais um dia, gratos por mais um tempo de reflexão da sua palavra e que podemos fazer isso juntos. Parece que há sintonia no fato de estarmos juntos, nesse mesmo horário, com o objetivo de estar cultuando o nosso Deus, lendo a sua palavra, buscando conforto e buscando consolo. Queridos, aquietemo-nos e saibamos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe em nós percebermos a sua presença, porque Ele já nos abençoa estando presentes, mas que nós possamos perceber isto. Às vezes nós não percebemos que o nosso Deus está juntinho de nós, está presente. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus e pedir que possamos perceber o quanto Deus é presente em nós. Obrigado, Senhor, obrigado por estarmos juntos nesta noite e pedimos que o Senhor nos ajude em fazermos perceber essa tua presença. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu isto. E nós cremos que o Senhor cumpre todas as suas promessas. Por isso nós a temos como cumprida. O Senhor está presente. Perdoa-nos quando muitas vezes nós não percebemos isto. Perdoa-nos, ó Deus. Que tenhamos maturidade, força, discernimento para perceber a tua presença. O Senhor está presente em todos os lugares. O Senhor está presente juntinho a cada um de nós, filhos teus. Te agradecemos por isso
e te pedimos que o Senhor esteja consolando os nossos corações em relação às situações específicas que o teu povo esteja vivendo nesse momento. Nós não temos a dimensão do outro. Cada um tem a dimensão de si mesmo. E o Senhor, que tem a dimensão plena do que cada um de nós está vivendo, o que cada um de nós está precisando. Estende as tuas mãos sobre o teu povo e abençoa-o com o teu consolo e com a tua paz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, Senhor, temos tanta temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, 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 o Senhor.
Pois bem, meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de gastar um tempo com você nestas próximas quartas-feiras sobre um assunto muito interessante que garantirá, sem dúvida nenhuma, um ano de mais qualidade. Vida interior. Vida interior. Na realidade, nós estamos voltando à carga nesse assunto, porque já estudamos lá no passado, alguns anos atrás, sobre esse assunto, vida interior. Eu anseio que possamos ter nesse ano de 2024 um ano de imersão em Deus. Quanto mais estivermos imersos em Deus, mais nós teremos uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Olhando, por exemplo, para o texto que nós conhecemos, Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que precisamos. Na realidade, essa imersão em Deus é que vai fazer com que nós estivéssemos mais completos de Deus. Imersão em Deus, permitindo que Deus esteja cada vez mais em nós. Isso tem a ver com a prática da presença de Deus. É uma definição que podemos dar para esse assunto. O que significa, pastor, vida interior? Significa a prática da presença de Deus. Quanto mais estivermos com prática na presença de Deus, mais nós seremos completos em nós mesmos. Mais será preenchido esse vazio natural que existe no nosso coração. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em dois textos. Um está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, e o outro no Salmo 42, versículo 1 e 2. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Vá lá para 2 Coríntios, um texto do Novo Testamento, muito fácil de ser encontrado, no capítulo 4 dessa segunda carta de Paulo, lá no capítulo 4, versículo 16. E também o texto de Salmos. É muito fácil nós encontrarmos o livro de Salmos nas Escrituras, lá no capítulo 42, ou Salmo número 42, no versículo 1 e versículo 2. Nesses dois textos, nesses três versículos, na realidade, nós vamos ver uma marca de vida interior e uma marca de vida exterior. Só para que nós possamos, ao olhar o texto, possamos já ir nos adaptando, ir nos sintonizando com esse assunto. Vida interior. Vida interior. Focando as nossas atenções nisso. Focando as nossas atenções na prática da presença de Deus. Você já deve ter achado aí os textos. Primeiro, o de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nesse texto, nós vemos os dois. Nós vemos as duas, a vida interior e a vida exterior. Deu para a gente perceber o que Paulo quer dizer com vida exterior, porque nós vivemos essa realidade, a realidade de estarmos nos desfazendo a cada dia, estamos minguando a cada dia da perspectiva física. Mas o interessante é que ele menciona a vida interior como uma vida que se renova. Nós já brincamos aí há algum tempo dizendo que o nosso exterior vai envelhecendo e o nosso interior vai ficando cada vez mais novo, a ponto de nós, como bebês, irmos ficando velhinhos e velhinhos cada vez mais bebês. Não na compreensão, é evidente, mas na beleza, na perfeição. E é uma forma de nós olharmos aí a vida exterior
e a vida interior. O Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim: assim como o cervo brama pelas águas, pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Essa expressão do Salmo 62 tem a ver com vida interior. É evidente que o salmista estava enfocando aí a sua vida interior, não a exterior. A exterior, sem dúvida nenhuma, estava vivendo em momentos muito difíceis, não é mesmo? Mas o seu interior tinha a ver com anelo constante, tinha a ver com sede constante da presença de Deus. Então, vida interior significa a prática da presença de Deus. Queridos, vale a pena nós trabalharmos a prática da presença de Deus. O que me chama muito atenção quando falo em vida interior, realmente é esse complemento, a prática da presença de Deus. A prática da presença de Deus. Isso requer prática. Isso não é algo que acontece de maneira muito natural ou de maneira natural. Há necessidade de nós forçarmos. Mas o que significa essa prática da presença de Deus? Nos dias de hoje, especialmente, qual a relevância disso? Então, nós temos aqui alguns enfoques assim. O que é a prática da presença de Deus? Refletindo um pouco, a gente vai compreender que a prática da presença de Deus é a oposição ao modo de viver como se Deus não estivesse presente, como se Deus não estivesse nem aí com o nosso dia a dia, como se Deus não precisasse, como se nós não precisássemos da presença de Deus para viver, para planejar, para experimentar a vida, para tocar a nossa vida. E aí, fazendo tudo o que pensamos, tudo o que nós desejamos. Então, a prática da presença de Deus é o oposto a isso. E mais, a prática da presença de Deus é oposto a uma vida sem compromisso a Deus. A prática da presença de Deus é o oposto de uma vida sem compromisso a Deus e com Deus. Verdade. Quanto mais compromissos com Deus nós temos, mais prática da sua presença nós vamos adquirindo. Mais qualidade na vida interior nós vamos adquirindo, nós vamos tendo. Mas ainda, pensando nessa oposição, nesse contrário aí, nesse outro lado da vida interior, como sendo a prática da presença de Deus. A oposição, a prática da presença de Deus é a oposição a uma vida em harmonia com essa sociedade. É uma oposição à harmonia a esta sociedade e aos seus conceitos. Então, quanto mais nós estivermos em harmonia com essa sociedade, com essa cultura, mais nós estaremos em oposição a Deus. E estaremos cada vez mais comprometidos na nossa vida interior. E cada vez menos prática estaremos tendo da presença de Deus. E com isso, sofrendo as consequências disso, sem dúvida nenhuma. Oposição a uma harmonia. Então, quando nós sentirmos oposição, desconforto a essa cultura, isso significa que nós estamos nos adequando mais, estamos mais em sintonia, mais em harmonia com a presença de Deus e cuidando e focando mais na nossa vida interior. E a vida exterior? Já pudemos perceber aí, vida exterior tem a ver com as nossas percepções do aqui e agora. As nossas percepções, as nossas acuidades a esse mundo exterior, a esse mundo que vivemos no aqui e agora. E que tudo isso que vivemos,
toda essa vida exterior, todo esse contato, toda essa habilidade, toda essa experiência que temos com essa vida exterior está corrompida pelo pecado. Está tudo ao nosso redor que é exterior, que é aquilo que vemos com os nossos olhos físicos, aquilo que tocamos com as nossas mãos, as experiências que temos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, ou seja, a nossa alma, a sede das nossas emoções está corrompida com o pecado. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 7. Esse texto de Mateus, Marcos, no capítulo 7, no versículo 23, ele é muito expressivo. Mencionamos sempre porque ele reflete uma realidade humana. Quando ali no capítulo 7 de Marcos, Jesus está ali em oposição aos líderes judeus, onde eles reclamam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, não lavavam os copos para tomar o vinho ou água. Jesus diz assim: então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora do corpo, entrando nela, ou entrando fora, tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Não compreende que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. Ou seja, as coisas de fora não podem contaminar a pessoa, porque aquilo que a pessoa come de fora vai para o estômago e é eliminado depois. Jesus estava falando da contaminação espiritual, ele não estava falando da contaminação dos objetos, que vem dos objetos. É claro, dá para perceber muito bem isso. E aí ele continua: e assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Isso tem a ver com o mundo exterior. Isso tem a ver com as percepções do mundo exterior. É esse mundo exterior, a nossa harmonia e a nossa sintonia com esse mundo exterior é quem contamina o nosso coração. A partir até de uma contaminação natural que existe dentro do nosso coração. Porque nós somos pecadores por natureza. Nós nascemos assim, nós nascemos doentes, nós nascemos e já começamos a morrer, através das doenças, através da própria deterioração do ser humano por conta do pecado, nós já começamos a morrer. O homem nasce, mas já começa a morrer. E outros textos, Gálatas, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, que mostra aí a natureza humana, a natureza carnal. Isso é vida exterior. E isso nós conhecemos bem. E isso nos domina tremendamente. Agora, o mundo interior, que já está sendo transformada, porque o nosso espírito ele já está ressuscitado. Esse nosso espírito ele já está salvo. Esse espírito ele já ganhou liberdade. Tanto é que nós desejamos estar sempre na presença de Deus. Se for pensar pelo nosso espírito, nós queremos sempre estar na presença de Deus. Não precisa prática nem habilidade. Como essa frase tão conhecida de área de vendas aí. Por quê? Porque o nosso espírito já está restaurado, mas o nosso corpo ainda não. O nosso corpo teima
em viver a dinâmica da vida exterior. Por isso, é essa luta entre a carne e o espírito. Essa luta é muito grande. A luta entre a vida interior e a vida exterior é intensa, porque o nosso interior restaurado quer dominar a vida exterior, mas muitas vezes não consegue. E para conseguir, precisamos ter uma força muito grande. É remar contra a corrente. É remar contra a correnteza do rio, se nós quiséssemos, se quisermos atingir a outra margem, no mesmo alinhamento da saída. A corrente do rio para cá, se nós formos andar para cá e formos nos deixar pela corrente, nós chegaremos do outro lado, mas não no mesmo alinhamento, nós vamos nos deixar levar pela correnteza. Então, para chegarmos no mesmo alinhamento da saída, precisamos nadar contra a corrente, contra a correnteza. E essa é a grande luta da vida interior e a vida exterior. Por isso, queridos irmãos, não é fácil nós trabalharmos essa estrutura, essa performance, esse ganho de qualidade, esse ganho de musculatura espiritual. Nós precisaremos nadar contra a corrente. E haja músculo. Haja músculo, não os físicos. Haja músculos espirituais. Precisamos nadar contra a corrente. A questão é essa. É como fazer ou tornar proeminente a vida espiritual em relação à vida material. Nós só vamos conseguir ser vitoriosos se nós colocarmos todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, toda a nossa inteligência, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa vontade, para podermos sentir como o salmista sentiu ali, a minha alma tem sede de Deus. Nós precisaremos estar com essa frase na nossa mente o tempo todo e fazendo-a prática o tempo todo. Sede de Deus, sede de Deus. E sede de Deus nós adquirimos através de algumas ferramentas, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. A vida interior é o que nos leva a pensar que a dependência da graça de Deus é o que vai nos dar mais alegria. Ou seja, na vida interior, se nós estivermos alicerçando a nossa vida na vida interior, nós vamos perceber o valor da graça. E o quanto esse valor que nós daremos à graça e que nós vamos ter em relação à graça vai nos dar alegria, porque ela é quem vai fazer com que nós cumpramos os propósitos de Deus. Então a vida interior é o que nos leva à real alegria e realização. E é o que vai nos levar a visualizar a graça. Quanto mais visualizamos a graça, mais alegria teremos. Quanto mais alegria tivermos, mais realizados seremos. A palavra de Deus diz assim. E o interessante é que nós vivemos muitas vezes em oposição a essa realidade, como se essa realidade não fosse real, como se tudo isso fosse mentira, como se tudo isso fosse um engano partindo do trono de Deus na nossa direção. Ou seja, querendo nós mesmos encontrar as razões da nossa alegria, as razões da nossa realização. Não. A nossa realização acontecerá se nós fortalecermos a nossa vida material. Me lembro de uma história de um homem que tinha 2 cães, um branco, um preto. Só para diferenciarmos, tá bom? Para diferenciarmos só.
Mas para diferenciarmos e para não darmos um estereótipo aí ruim, nós vamos dizer que o branco era um cão ruim e o preto era um cão branco, era o cão preto. Então, o cão ruim era o branco e o cão bom era o preto. O homem que se deixava levar pelo bom ou pelo ruim, ele alimentava mais qual? O bom. Ele não alimentava tanto aquele que era ruim. Qual é que ganhava mais nas lutas entre um e outro? Era aquele que ele alimentava mais. Então o cão preto sempre vencia a batalha. O cão preto sempre vencia a luta. Por quê? Porque era o cão que o homem mais alimentava. É uma historinha só para a gente poder, quem sabe, guardar a ideia de que vencedor será aquele que mais será alimentado. Se nós alimentarmos mais a vida espiritual vai ter supremacia sobre a vida material. Se nós alimentarmos a vida material vai ter supremacia sobre a vida espiritual. E supremacia sobre vida espiritual significa alegria. Por quê? Porque significa valorização da graça. E alimentação da vida material significa dar vazão a tudo aquilo que o nosso corpo naturalmente deseja, que é o que o apóstolo Paulo está ensinando em Gálatas quanto à natureza carnal e o que Jesus está ensinando ali em Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. O que nós estaremos aí fortalecendo mais? Ou colocando enfoque das nossas atenções? Vida espiritual. Pois bem, o que nós iremos fazer nesse tempo é justamente trabalhar algumas ferramentas. Novamente, vamos focar nisso. Porque muitas vezes nós perdemos a dimensão daquilo que nós já estudamos. Vamos trabalhar algumas ferramentas. Essas ferramentas são chamadas disciplinas espirituais. Essas são as ferramentas que nós vamos utilizar para alimentar a nossa vida interior. São as ferramentas espirituais que alimentarão a nossa vida interior. Quer ver como nós vamos entender bem isso aí? Quais são essas ferramentas que irão alimentar bem a nossa vida espiritual e que vai ter supremacia sobre a nossa vida exterior, sobre a nossa vida material e vai dominar as nossas tendências carnais? Algumas delas: meditação. Meditação na palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, fala em meditar nela dia e noite. O livro de Salmos fala em meditar na palavra dia e noite. Meditação. Focarmos as nossas atenções na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para nos guiar. Percebe o quanto ela alimenta o nosso interior? Isso é uma das ferramentas para alimentar a nossa vida interior. Meditação na palavra de Deus. É verdade, nós somos uma cultura, frutos de uma cultura e participantes de uma cultura muito ágil, muito rápida e que queremos tudo muito praticamente, muito rápido. Nós vivemos a época do apertar botões. Hoje nós ficamos até impacientes quando um sistema no computador deixa de entrar 2, 3, 4 segundos a mais. Há alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, para acessar um disquete de computador, para acessar um sistema, a gente esperava 4, 5 minutos. Hoje nós já estamos incomodados em aguardar 3, 4, 5 segundos a mais. Então nós vivemos numa sociedade e numa cultura cada vez mais rápida,
cada vez menos afeita à meditação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre meditação. Essa é uma das ferramentas. A outra ferramenta que nós conhecemos bem é a ferramenta da oração. Sabemos também o que algumas frases, né, que nós tiramos, não que essas frases estão na palavra de Deus assim como eu vou mencioná-las, mas como princípio. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Poder para quê? Poder para dominar sobre a vida exterior e poder para fazer predominar a vida interior. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orai sem cessar. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. A palavra de Jesus sobre a oração. Então, a oração, ela é uma das ferramentas muito poderosas aí para a alimentação da nossa vida interior e, por consequência, para termos prática cada vez mais na vida, no relacionamento com Deus, na presença de Deus. A outra, o jejum. O jejum. Hoje o jejum é tão, desculpa da expressão, queridos, da palavra, jejum frouxo. Eu vou jejuar entre o café da manhã e o almoço. Eu não vou tomar o meu lanche intermediário. Ora, lastimável esse jejum, hein, queridos? Lastimável. Ou senão, eu vou jejuar de Coca-Cola. Eu vou jejuar de doce, ora. Isso está parecendo mais uma prescrição médica. Uma dica médica para o diabético, como eu. Jejum, gente. Jejum significa, Senhor, eu vou abrir mão dessa refeição. O meu corpo vai reclamar. O meu corpo vai reivindicar aquilo que ele está acostumado a receber. Mas eu vou submetê-lo à minha vontade. Esse tempo eu vou gastar. Para quê? Para estar diante do Senhor, porque o que eu quero mais é a tua presença, o que eu quero mais é estar conversando com o Senhor, mais até do que um alimento que o meu corpo está desejando tanto. Jejum é uma das ferramentas que há de alimentar a nossa prática de relacionamento com Deus, a nossa prática da presença de Deus. Uma outra é o estudo da palavra, o exame da palavra. Os judeus liam a palavra intensamente. As crianças judaicas, elas decoravam textos enormes, elas decoravam salmos inteiros. Eles eram educados assim, a repetir, 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 e nessa repetição eles podiam interiorizar muito da palavra de Deus. Como é importante isto, porque a ação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, há de iluminar a nossa mente e aclarar aquele texto que nós já conhecemos, aquele texto que nós já decoramos. O Espírito Santo ilumina as nossas mentes para que nós olhemos e percebamos a revelação de Deus. Através do quê? Através do conhecimento, do estudo da palavra, da compreensão da palavra de Deus, o significado da palavra de Deus, não deixando que as nossas próprias impressões tragam as interpretações, as nossas próprias percepções interpretando as Escrituras. As Escrituras não são de particular interpretação. Nós já vimos isso em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Ela é a revelação de Deus. Ela é a palavra inspirada, ou seja, soprada por Deus, teopnesto, sopradas por Deus no coração de homens que escreveram
Ou seja, Deus, através de homens, escreveu as Escrituras para que nós as absorvêssemos e as interpretássemos segundo a palavra. Existem regras de interpretação. A Bíblia deve interpretar-se a si mesma. Eu não posso interpretar a Bíblia segundo o meu bel prazer. Estudo da palavra. O estudo da palavra vai aclarar a nossa mente, vai iluminar os nossos caminhos e vai alimentar a nossa vida interior e aumentar a nossa prática da presença de Deus. Simplicidade é uma prática espiritual. Os monges na Idade Média, eles se aplicavam muito a isso, a simplicidade, a humildade. São práticas espirituais. A solitude não é solicitude, não é nós estarmos sempre prestes a ajudar, uma pessoa solícita. Não, é uma pessoa que gosta de ficar só. A sós com quem? Com Deus. Jesus fazia isso. Ele deixava os discípulos e às madrugadas ia para o monte orar. Gente, eu não precisamos ir para o monte orar. O segredo não é ir para o monte orar. O segredo é estar em solitude com Deus. Esse é o segredo. Então, queridos, nós precisamos estar muito, muito atentos a esses aspectos, a essas ferramentas. Então eu gostaria que você se estimulasse a nós estarmos cada vez mais buscando ferramentas que alimentem o nosso interior. Porque ferramentas que alimentam o nosso exterior existem abundantemente. Vamos continuar falando sobre isso. Às quartas-feiras, durante as próximas quartas-feiras, vamos falar sobre vida interior, ou seja, a prática da presença de Deus. Não perca. Informe a outros, convide outros a estar participando desse tempo. Santo, grande, poderoso, és para sempre meu Senhor, exaltado e glorioso, tu és digno de louvor, puro, grande, generoso, és para sempre meu Senhor, soberano e grandioso, tu és digno de louvor. E assim, queridos, nós nos despedimos. Até nos vermos no próximo domingo, no culto da manhã, no culto da noite. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até domingo, permitindo o Senhor. Um bom término de feriado.